Nosso entrevistado de hoje é o missionário Rodrigo Rangel, amigo e irmão da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais propriamente da 9ª Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. Rodrigo, é um prazer estar conversando com você, sabendo um pouco mais desses momentos que nós vamos passar aqui juntos, saber um pouco desse trabalho que você tem feito aí, desses estudos que você tem realizado aí no Nordeste. E antes da gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus venha abençoar e conduzir todo esse nosso diálogo, nosso bate-papo. Pai, mais uma vez nós te glorificamos, bendizemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de conversar, ó Deus, com os nossos irmãos por meio dessa tecnologia que é a internet. Estamos aqui, ó Deus, para te render glórias e também falar um pouco, ó Deus, sobre o que o Senhor tem feito na vida do Teu Filho, ó Deus, à distância. Ó Pai, que o Senhor venha conduzir todo esse diálogo, essa conversa, e que tudo que for apresentado aqui, Senhor, venha servir de experiência, motivação, ó Deus, e instrução para todos aqueles que estão engajados em missões e querem ainda mais, ó Deus, se dedicar e se envolver. Ó Deus, esteja conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sua família, né, um pouco da sua vocação, seu chamado e a sua trajetória até chegar aí ao IBN, que é o Instituto Bíblico do Norte. Bom, Daniel, primeiro, uma grata satisfação, né, podermos estar dividindo, né, compartilhando um pouco, né, do nosso ministério, né, da nossa família, e poder fazer isso com um amigo se torna uma tarefa mais fácil, né, e prazerosa também. Mas a nossa trajetória, ela tem início desde o nosso nascimento, né, algumas pessoas que nos conhecem já sabem dessa trajetória, mas nascemos num lar evangélico, né, filho de pastor presbiteriano, e a minha mãe também é uma serva do Senhor. Anteriormente, ela metodista e meu pai presbiteriano. Meu pai com uma trajetória, inclusive, no orfanato presbiteriano do Rio de Janeiro. Então, passou 18 anos lá. Então, tem um laço muito grande, né, com a Igreja Presbiteriana do Brasil. E após o chamado e a vocação do meu pai, a minha mãe também vem para a Igreja Presbiteriana, e desde então nós fomos criados, né, eu e meus 2 irmãos fomos criados dentro desse berço presbiteriano. E passado a minha infância, a juventude, adolescência, nós tivemos assim muitas inquietudes no nosso coração quanto a esse chamado pastoral, né? Foi sempre algo que rondou o nosso coração e sempre esteve muito próximo à nossa mente. E passamos alguns conflitos e ainda hoje, né, temos alguns menores, mas Deus foi trabalhando aos poucos em nosso coração, e até pouco tempo, no caso 2018, nós tínhamos uma grande lacuna entre missionário e pastor. Então nós víamos aí uma abertura, né, uma distância grande de duas coisas que nós tínhamos uma inclinação, né? Víamos o chamado de Deus, mas ainda não de uma forma avassaladora. E orando especificamente durante esse ano de 2017, 2018, o Senhor trabalhando em nosso coração a partir também de outras pessoas também que foram muito importantes, né, nessa caminhada. O Senhor direcionou a nossa família, né, para que nós estivéssemos aqui no Instituto Bíblico do Norte, né, aqui em Garanhuns, no Pernambuco, para estarmos direcionando a nossa carreira para a plantação de igrejas. E encontramos, na verdade, esse nome, plantador de igrejas, né, uma acomodação muito boa em nosso coração, na nossa mente, né, e Deus tem realmente trabalhado em nossos corações com esse viés, né, de plantar igrejas, né, dada a importância disso, dada a ênfase que a Bíblia dá sobre plantar igrejas, né? Então, entendemos realmente esse chamado específico para estar plantando igrejas. Legal, legal. E você foi com a sua família, você, sua esposa, seus filhos, como que foi essa mudança
né, do interior de Volta Redonda aí para o Nordeste? Foi uma mudança simples, né? Eu costumo brincar que é solteiro, né? Muito simples e rápido de ser feita. Quando você já é casado com filhos, você é uma grande locomotiva, né? Você tem que fazer essas mudanças de forma mais pausada. Nós tivemos contato com o Instituto Bíblico do Norte em 2018, foi através de um folder que minha irmã me mandou, aqui do Instituto, que eu já tinha passeado pelo site, inclusive daqui, também do IBEL, né, que é em patrocínio, e já tinha visto, mas eu não tinha lido, na verdade, o detalhe de plantação de igrejas, esse curso específico que nós estamos fazendo. E quando a minha irmã me mandou, ela falou assim, leia no detalhe o que é esse curso. E aí eu li, e naquele momento ali, realmente, eu entendi que era um chamado de Deus específico para a nossa vida e para a minha família, né? Eu e Fabíola, né, casados há 13 anos, nós temos 3 filhos, né? A Brenda de 9, a Micaela de 6 e Benjamin de 2. E em 2016 eu fui desligado de uma empresa de energia da qual eu trabalhei por quase 12 anos. Então nós estávamos tentando, né, um negócio novo, um empreendimento e uma mudança que traria algumas situações para a nossa família, como preocupações, né, sustento, né, coisas que humanamente a gente raciocina, né, sabendo que é o Senhor que cuida, é o Senhor que cuidou até aqui, e o Senhor chamando, o Senhor também cuidaria de nós. Mas passamos ali momentos de oração, momentos de muita entrega mesmo para saber se de fato era isso, mas todos os momentos confiando em nosso Deus. E essa mudança para Pernambuco, ela se deu muito rápida, porque foi no final de setembro que minha irmã me mandou essa comunicação do IBN, e rapidamente nós já começamos a planejar, orando, né? E foram se abrindo realmente muitas portas, conseguimos vender nossos móveis de uma forma assim, muito acelerada e também muito pontual, e os recursos foram se achegando, né? E as respostas que nós esperávamos do Senhor foi respondendo de forma positiva para a nossa vinda aqui para Pernambuco. Que bom, glória a Deus. Importante te ver, né, a mão de Deus quando o projeto dele se estabelece, né, na nossa vida. Agora me fala uma coisa, você hoje estuda e trabalha aí em Pernambuco ou você e a família estão dedicados somente ao estudo lá no Instituto Bíblico do Norte? Daniel, é uma boa pergunta, né, que muitas pessoas também já nos fizeram. Nós viemos tanto pela nossa igreja, pelo presbitério, e temos sido também abençoados também por outras 2 igrejas, né, uma do nosso presbitério mesmo em Volta Redonda e outra de outro presbitério em Barra do Piraí, e também por famílias também que têm nos apoiado também para esse fim, né, de estudo aqui, que são 3 anos esse curso. Mas nós entendemos também que para um projeto de plantação de igrejas, né, e partindo para uma localidade onde não tenha, né, nenhuma igreja realmente presbiteriana e começar praticamente do zero, né, porque do zero não seremos porque já somos em 5, né? Então nós já partimos com 5 pessoas, né, que são da nossa família, né? Mas partindo dessas 5 pessoas, nós sabemos que vamos ter que ter oportunidade na cidade com relacionamentos, né, de estarmos inseridos nessa sociedade, né, para amizades, né, para conversas, para poder, de fato, falar de Cristo, né, demonstrar o Evangelho, e a gente faz isso no nosso dia a dia, né? E Fabíola é formada em fisioterapia, eu sou formado em administração, nós temos visto algumas oportunidades, né, dentro dessa área nossa de formação acadêmica, como estratégia, a Fabíola tem usado a fisioterapia para esses novos relacionamentos, e até como uma aplicação de tudo aquilo que nós estamos também já aprendendo aqui no Instituto. Então, a Fabíola, ela tem 2 dias reservados para esses relacionamentos através da atividade dela acadêmica, né, de fisioterapia. Então, ela
ela já tem uma parceria com uma clínica e tem uma parceria com outro local onde ela pode estar desempenhando as funções, né, de fisioterapeuta, e tem sido uma bênção, né? As pessoas que têm se achegado, né, a Fabíola tem se colocado à disposição, não só naquele momento ali profissional, mas feitos momentos de oração, né, e esse momento de amizade. E já temos frutos dessa amizade, né, de pessoas que já pedem oração, que já chegam mais próximo à Fabíola, e pessoas que nós não conhecíamos, pessoas que não frequentam igreja nenhuma, são pessoas realmente que foram de conhecimento através da parte acadêmica da Fabíola. E nós enxergamos isso como uma grande oportunidade realmente de estarmos numa plantação de igreja, né, de estarmos adentrando na cidade, de colocar o nosso serviço à disposição daquela cidade, daquela sociedade, e poder, né, gerar com isso oportunidade de relacionamento para que o evangelho possa ser pregado, o evangelho possa ser demonstrado também através de nossas vidas, né? Então, o nosso foco tem sido realmente a carreira da Fabíola no sentido de gerar esses relacionamentos, né? É lógico que, em contrapartida, né, há um ganho, né, financeiro, mas nunca foi o nosso objetivo, né, de fazermos para gerar renda. É lógico que isso ajuda, é lógico que isso, no universo de 3 filhos, isso vem de forma muito positiva, mas literalmente nosso objetivo é estarmos gerando relacionamentos, que tem sido realmente algo muito positivo que nós temos visto como oportunidade. Que bom, glória a Deus. Até você falou essa questão de estar se envolvendo, né? Utilizando, igual a Fabíola está utilizando, o conhecimento profissional dela para poder gerar relacionamento, para que a partir desse relacionamento haja a proximidade para poder apresentar um evangelho de Cristo muito mais prático do que teórico, né? Porque ultimamente nós temos visto muita teoria, né? De como se fazer, de como se praticar, de como evangelizar, mas a prática efetiva nós vemos muito pouco. E sabemos que durante esse trabalho de relacionamento, quando se preza muito mais para o evangelismo e para a apresentação do evangelho de forma prática, como você falou, nós não nos prendemos a recursos financeiros, a gerar lucro, né? Porque o nosso trabalho, né, o mundo secular, ele trabalha com essa visão, né? É o capitalismo, você trabalha para acumular. E aquele que prega o evangelho, que está em missões, como você, a sua família está, a Fabíola está, o caminho é inverso, né? É o total desprendimento daquilo que é material e viver na dependência de Deus. Então, uma vez que vocês têm vivido nessa dependência de Deus, como você falou que algumas igrejas, né, têm participado, têm sido ali mantenedores e parceiros, não somente financeiros, mas de oração, fala para a gente um pouco qual é a importância que essas pessoas que sustentam em oração e principalmente de forma financeira, qual que é a importância desses mantenedores no papel da missão à distância, na ponta final com vocês? Qual que é o impacto disso? Daniel, uma boa pergunta. Eu acho de total importância. Em primeiro lugar, porque viagens missionárias do apóstolo Paulo, e as viagens eram custeadas, né, eram financiadas por igrejas. E interessante que nas viagens de Paulo, né, ele plantando igreja, ele vinha sendo enviado por uma igreja, plantava uma nova igreja, e essa nova igreja plantada era que enviava ele para a próxima viagem dele. Então, é algo bíblico, né, que nós devemos fazer, né, devemos nos empenhar, e eu acho, na verdade, muito interessante essa questão de sermos específicos, porque às vezes a igreja, e conheço várias igrejas que ajudam, sim, missionários, diretamente para as pessoas que coordenam, né, e não para um missionário específico. E aí, eu acho que continua, sim, fazendo a obra, mas você deixa de desfrutar de algo específico que Deus está fazendo na vida das pessoas, né, e de poder
absorver, de receber o que Deus tem feito através dessas pessoas. Mas, em primeiro lugar, essa questão que é bíblica. Em segundo lugar, nós vocacionados por Deus, chamados por Deus, né? Mas Deus usa a igreja, né, para que a igreja seja também abençoadora, né, para que a igreja envie. Né? Então, nós cremos nisso, né? Não que a igreja seja o validador do chamado de Deus, mas é sim necessário que a igreja reconheça as pessoas que ela está enviando e reconheça as pessoas para as quais ela também está mantendo, tanto em oração, tanto também na parte financeira. Então, nós somos muito abençoados, né? Nós, além da nossa igreja, né, a nona igreja presbiteriana de Volta Redonda, o presbitério de Volta Redonda também tem nos abençoado, a segunda igreja também de Volta Redonda tem nos abençoado, a igreja presbiteriana de Califórnia também, em Barra do Piraí, também tem nos ajudado. Temos duas famílias também que têm nos ajudado, uma de Volta Redonda e uma família de Teresópolis, e tem sido maravilhoso, né? Não só saber que somos abençoados financeiramente, mas também estão orando por nós, tem pessoas que estão intercedendo pela nossa família, e é gratificante quando a gente recebe, às vezes, uma mensagem, um texto, um versículo, uma ligação, e às vezes nós recebemos em situações que estávamos com algum tipo de preocupação, apreensivos, e aí chega aquela mensagem, chega aquele versículo, aquela ligação, e a gente se recorda, né, que Deus está no controle de todas as coisas, que tem pessoas orando por nós, como nós também temos orado por essas igrejas, né, e por outros tantos que estão espalhados pelo mundo também levando a palavra de Deus. Mas é uma bênção, Daniel, você estar dedicado ao ministério e saber que tem pessoas, né, sustentando, tanto em oração quanto financeiro, para que o reino de Deus seja expandido. Eu gostaria agora de entrar um pouco nessa parte ministerial sua, né, você e Fabíola, aí no Instituto Bíblico do Norte. Qual que é o papel de formação, né, do Instituto para esses novos missionários? Daniel, o Instituto Bíblico do Norte, né, esse curso nós estamos fazendo, é um curso de plantação de igrejas. Então, ele é um curso que ele tem a sua ênfase, né, em plantação de igreja, é um médio em teologia. Nós temos algumas cadeiras próximas, né, do seminário, mas nem todas as cadeiras do seminário. Então, um aluno fazendo esse curso, ele não se torna um teólogo, não é um bacharel em teologia. Ele é um médio em teologia, como se fosse um curso técnico, né, uma comparação, mas a ênfase é em plantação de igrejas. E é interessante que o Instituto Bíblico ele traz aqui uma particularidade, e acredito também acentuada pela região aqui do Nordeste, eles já no primeiro semestre já há um destacamento dos alunos para os campos. O Instituto tem alguns parceiros, né, igrejas, né, pastores aqui da região, e algumas congregações recebem esses jovens, de acordo, obviamente, com a caminhada cristã, de acordo com a experiência também de que esses alunos já desempenhavam em suas igrejas, né, e orientação até dos próprios pastores que os encaminharam para cá, eles são designados para esses campos para já estarem exercendo o ministério, já praticando aquilo que tem aprendido aqui no Instituto. Então, eu vejo realmente como uma oportunidade muito grande, né, de você já estar desempenhando, né, e vendo na prática tudo aquilo que você está vendo de forma acadêmica, e eu acho que isso traz realmente assim um acelerar desse processo para assimilação de tudo aquilo que nós estamos sendo submetidos. Então, tem sido realmente um processo muito bom. Nós tínhamos uma expectativa, e essa expectativa ela foi superada, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, tudo aquilo que a gente está realmente aprofundando, né? E isso vai de tudo, né? Vai desde da parte acadêmica, vai das questões de relacionamento, vai das questões de prática, né? De estudo, né? Para você ter uma rotina, a questão de prática devocional. Então, são várias coisas que vão
sendo realmente entrelaçadas para que nós aproveitemos esses 3 anos, que não é simplesmente a questão acadêmica, mas envolve realmente toda essa parte maior, né, que é de relacionamento, que é o que de fato nós iremos desenvolver, né, ao sair daqui, porque para plantar a igreja precisamos de muitos relacionamentos, né, de muita deliberadamente, né, sermos intencionais, né, e não apenas reativos, né. Então, para plantar a igreja há uma necessidade de você olhar realmente com intenção para as pessoas, né, e dedicar realmente aí tudo aquilo que você tem aprendido, né, principalmente demonstrar o evangelho através das ações todos os dias. Interessante essa sua colocação a respeito da questão do relacionamento, né? A gente tem visto que o relacionamento, não somente em trabalhos no Brasil, com algumas regiões, até mesmo com povos minoritários e também transculturais, nós conversando até com outros missionários, nós vemos essa palavra em grande destaque, que é o relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, a gente lembra de algo que a palavra de Deus nos ensina, né, Rodrigo? Que é a questão do discipulado. Né? O relacionamento está ligado à questão de discipulado. E isso é uma prática que nós vemos até praticamente que nula, né, nas nossas igrejas. Qual que é essa percepção sua daquilo de onde você saiu, da sua vida cristã, por assim dizer, da sua experiência cristã, da onde você saiu, desde a sua juventude até ao ponto de você ir para o IBN, e agora que você já está atuando dessa forma mais intensa, qual que é, para você, qual é a importância do desenvolvimento desse relacionamento e o discipulado juntamente com missões? Daniel, eu acho que são coisas que não podem caminhar separadas, são coisas que precisam realmente ser melhor compreendidas, né, dentro da igreja, e às vezes a palavra discipulado, ela por algum tempo ela causou algum tipo de afastamento ou pelo não entendimento dessa prática não ser realmente disseminada, de ser estudada, né, de ser praticada em nossas igrejas. É uma realidade que ainda aqui também ela não é de fato muito intensa e discutida, né, e também compartilhada, ensinada, mas é algo que nós vemos as pessoas fazendo, nós vemos as pessoas praticando, mas não é algo que se coloque notório, que se coloque explícito, né? E aí nós temos duas distinções dessa palavra, né? Nós somos discípulos de Cristo, né? E seremos eternos discípulos de Cristo até a sua volta, e também pessoas, né? Levar pessoas também a serem discípulos de Cristo. Só que uma, ela depende da outra. Eu não posso levar alguém a seguir Cristo se eu, primeiramente, não o sigo. Então, nós precisamos entender, né, o peso, né, o custo desse discipulado e realmente viver intensamente essa busca, né, em conhecer a Cristo. E, em contrapartida, isso vai me levar, né, a estimá-lo mais, a amá-lo mais e também a querer que outras pessoas também o amem, né, e também o estimem, né, que também o sigam, que o imitem. Então, nós temos, sim, trabalhado muito com essa parte do discipulado, é algo que nós acreditamos muito e não podemos nos relacionar com outras coisas, né? Às vezes nós confundimos, né, estar junto, né, com outras questões, como, por exemplo, alimentação, ver algum jogo de futebol e achar que isso nós estamos edificando um ao outro. Nós não estamos edificando um ao outro. Estamos tendo prazer da nossa companhia, mas isso não traz nenhum tipo de... Não é pecado, isso não é ilícito, mas por coisas que vão trazer edificação para a nossa vida e fazer outras pessoas e também ser ajudado por outras pessoas também a estarmos mais próximos de Cristo. Então, nós acreditamos, sim, em missões, acreditamos muito em missões com discipulado e nós vemos que isso é papel nosso, né, de estarmos
ajudando outras pessoas também a entenderem mais sobre Cristo, a conhecerem melhor Jesus Cristo, a cultivarem um relacionamento pessoal. Muitas pessoas também cultivam só um relacionamento coletivo, vão à igreja quarta-feira, vão à igreja no domingo de manhã e à noite, mas não cultivam um relacionamento individual com Cristo. Aquele secreto de fechar a porta, aquele devocionar as suas dúvidas, as suas pelejas diante do Senhor, para que, confiando nele, esperando nele, você seja acalmado, consolado, confortado. E nós vemos isso, né, muito claro que as pessoas não têm isso, justamente por acreditar que apenas a questão coletiva ela é suficiente. E às vezes ela confunde também essa questão de falar de Jesus, quando ela simplesmente abre a Bíblia e lê algum trecho da palavra de Deus, isso é falar de Jesus, mas não é somente isso. Nós temos que, através de todas as nossas atitudes, né, de todo o nosso comportamento, dos nossos posicionamentos no trabalho, com o vizinho, né, nas nossas atividades que fazemos mais corriqueiras, e até procurar essas atividades que fazemos de forma costumeiras, né, como, por exemplo, ir ao mercado, ir à farmácia, tentar um relacionamento também, né, provocar esse tipo de relacionamento para que tenhamos oportunidade também de demonstrar Jesus Cristo nas nossas atitudes. Então, o discipulado, sim, eu acho que faz parte, é algo que nós precisamos discutir mais, conversar mais, ensinar mais, tanto às crianças, adolescentes, jovens, né, aos mais velhos, é algo que nós precisamos, sim, caminhar, porque também é bíblico, né, Daniel? Voltando, né, à questão inicial, né, é bíblico, né? As mulheres mais velhas ensinam os mais velhos, né, a orientação para que o presbítero seja alguém experimentado, um ancião, né? Então mostra também que nós teremos pessoas que irão nos ajudar, teremos pessoas, né, que irão nos conduzir, né, que irão nos falar sobre a palavra de Deus, né, somado à sua experiência, à sua caminhada cristã, e vai trazer para nós mais novos, né, um grande benefício, né? Essa somatização aí de evangelho mais experiência, ela é uma explosão no nosso coração e traz para nós a parte prática do evangelho para que nós possamos continuar imitando a Jesus Cristo. Muito importante isso que você colocou aqui para nós, né? Mas não sendo redundante, qual hoje seria? A gente sabe que tem vários passos, várias etapas, mas hoje, para a igreja brasileira, qual seria hoje o primeiro passo para ela poder aprender e colocar em prática esse trabalho de discipular, de ser ali uma igreja que discipula os seus membros, desde a sua liderança, né, até o corpo de conselho, para aqueles que estão iniciando não só uma jornada, né, essa caminhada agora com Cristo, confessou a Cristo como seu Salvador, e também aqueles que estão num campo missionário. Qual que é o primeiro passo? O que você acha, dentro do seu aprendizado já em MBM durante esse tempo, um passo apenas, para que a igreja coloque em prática esse discipulado? Em primeiro lugar, Daniel, acho que a base de tudo, a igreja precisa ser bíblica. Eu acho que algumas coisas que nós vimos ao longo da nossa jornada, hoje eu estou no alto de 40 anos de idade, né? Então estou vamos dizer assim, na fase intermediária, né, de uma jornada, né? Não sei quantos passos ainda tenho, né? Mas de uma jornada que a gente entende aí de uma vida adulta, né? Estou na metade dessa jornada. E o que falta realmente é esse básico bem feito. Às vezes nós temos algumas boas intenções, temos algumas ideias maravilhosas, temos algumas estratégias inovadoras, a gente não pode negar nenhuma delas, mas a base disso não é o Evangelho. A base disso não está sendo bem feita biblicamente. E aí qualquer coluna que você levante que não seja fincada na palavra de Deus, ela pode dar certo e ela pode dar errado. Então nós vemos que
Muitas igrejas, elas têm sim ensino, elas têm sim a palavra sendo pregada, mas ela não tem a palavra sendo de fato falada, relembrada, aplicada e voltando, falada, explicada e aplicada. É o básico bem feito, o básico bem entendido, o básico bem estruturado. As decisões, elas sejam pautadas pela Bíblia, para que as minhas opiniões, elas sejam pautadas pela Bíblia, para que as minhas reações sejam pautadas pela Bíblia, para que as minhas ações, projeções, inovações sejam pautadas pela Bíblia. E isso faz total diferença para que uma igreja comece a entender o papel dela. Porque a igreja ela pode fazer muitas coisas, mas eu acho que a primeira coisa que ela deve fazer e se preocupar é que as pessoas de fato entendam o que é o Evangelho. Então, nós vemos que tem muitas pessoas hoje na igreja, se você perguntar o que é o Evangelho, elas vão ter essa pergunta que é simples para alguém que está estudando de fato a palavra de Deus todos os dias, sendo explicada a palavra de Deus, como diz Tiago também, todos os dias. Não adianta ser mero ouvinte e eu não praticar. Então, nós precisamos realmente colocar isso em prática. E cada vez que eu coloco em prática o Evangelho, eu vou gerar vida, porque o Evangelho gera vida. É o Evangelho que nos faz exibir a glória de Deus. É o Evangelho que causa espanto. A igreja em Atos 2, né, naquela intercessão ali a partir do versículo 42, onde a igreja, ela de casa em casa, ela compartilhava o pão, eles vendiam as suas propriedades quando qualquer um dos irmãos tinha necessidade, eles estavam fincados no ensino dos apóstolos, na oração eles eram unânimes. Então o povo, as pessoas que não eram cristãs, elas tinham simpatia pela comunidade cristã, eles tinham simpatia pela igreja. Por quê? Porque a igreja estava beneficiando o mundo? Não. Porque a igreja estava fazendo algum tipo de caridade? Não. Porque a igreja estava agindo de uma forma que eles não tinham visto em lugar nenhum. Por que eles se amam assim? Por que eles ficam sempre juntos? Por que eles se reúnem todo dia? Por que eles vendem as propriedades e entregam para aquele que tem alguma necessidade? Por que eles fazem isso? E eles se aproximavam e ouviam o Evangelho. E nessa de ouvir o Evangelho, a palavra de Deus nos diz que o Senhor ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Então nós vemos o que o Evangelho faz. O Evangelho, sendo pregado, sendo anunciado, o Senhor, ele traz aqueles que são eleitos antes da fundação do mundo. Então nós vemos que nós precisamos, de fato, viver biblicamente, né? Falar biblicamente, expor as nossas opiniões biblicamente, para que o mundo, a sociedade onde estamos inseridos, vejam a diferença que não é o Rodrigo, não é a minha capacidade, não é o meu conhecimento, não é nada que eu tenha, na verdade, aquilo que Cristo fez em mim. E aí o mundo vai conhecer e vai ver Jesus Cristo, e aí eu vou ter aquela oportunidade que Pedro fala, que Pedro recomenda, né? Que nós estejamos sempre preparados para responder, né? Para declarar sobre a nossa fé. E por que estar preparado? O Pedro coloca isso. Para você se preparar quando você vai para a faculdade, preparar quando você vai falar sobre alguma coisa de Jesus? Não. É porque nas demonstrações que você vai ter ao longo do dia, esteja preparado, porque as pessoas vão perguntar por que você age assim, por que você está fazendo desse modo, e aí você vai sim ter a oportunidade de falar sobre a sua fé e falar sobre Jesus Cristo. Excelente, excelente. Que cada pessoa que tenha se assistindo essa entrevista, ela consiga absorver essas informações ricas, né, que está sendo passada aqui pelo missionário Rodrigo Rangel. Então, a gente sabe que existe uma diferença cultural muito grande, né, aqui no nosso país, né? A gente sabe que a nação ela é uma nação praticamente continental e que a gente sofre, sim, né, uma diversidade de relacionamento, né, desde o sul do país ao norte, ao nordeste. E tenho certeza que tanto você quanto sua família
sentiu essa diferença de relacionamento por questões culturais? A gente sabe que o nordestino ele é uma pessoa muito calorosa, uma pessoa acolhedora, né? Finca mesmo ali raízes no relacionamento, gosta de se relacionar mesmo. E como que isso impactou e tem impactado, né, essa questão cultural aí da onde você tem vivido com a questão do discipulado e do relacionamento? Como que isso se une? Como que é para vocês? Assim, é algo muito interessante mesmo, Daniel, assim, como as distinções que temos, né, nós moramos também em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, e até dentro do Rio de Janeiro mesmo você consegue não só a questão de cultura, é até a questão de clima mesmo, né? Por exemplo, Teresópolis, que chega a bater 0 grau, né? O normal lá, 16 graus, 12 graus, e Magé, Itaperuna, que é a minha cidade natal, por exemplo, bater 40 graus, bobear até de noite. Mas, vindo para o Nordeste, nós tínhamos aquela impressão que o Rio de Janeiro pinta do Nordeste, né? E claro que cada um coloca de acordo com a sua bagagem, né, com aquilo que viveu, mas chegamos aqui com aquela imagem, né, indo para o agreste pernambucano, aquela imagem que me veio à mente foi uma terra castigada, aquela terra rachada e cactos, né? E, para nossa surpresa, né, não é nada disso. Garanhuns é uma cidade muito agradável, né? A região aqui em volta é uma região que tem, sim, dificuldades com água, né? Assim, mas não é nessa pintura que fizemos inicialmente. E algo que nos chamou muito a atenção aqui, na região mesmo, né, Pernambuco, nas cidades que nós já andamos aqui, é um povo que, como você falou, que ele é acolhedor e é um povo que se expressa muito bem. É um povo que fala no detalhe assim, os sentimentos. E aí eu fazendo uma breve comparação, né, com o salmista Davi, consegue colocar na ponta da caneta tudo aquilo que ele estava sentindo, né, e exprimir muito no detalhe sentimentos que às vezes a gente nem entendemos. Davi conseguia fazer isso, né, na ponta da caneta. Eu vejo isso aqui em Pernambuco. As pessoas conseguem colocar assim, os sentimentos, conseguem colocar realmente, pelas expressões, conseguem transparecer bem o que estão sentindo. Isso é para a gente que é plantador de igreja, né, de absorver, né, de entender, né, cada região, né, algumas expressões, por exemplo, que no Rio de Janeiro você resume como tudo bem, aqui em Pernambuco a pessoa vai usar umas 3, 4 frases para dizer que está tudo bem. Então, a gente se dispor um pouco mais, né, para ouvir, né, e talvez seja uma dificuldade, né, do ser humano em geral, né, de querer ouvir, né, mas também algo que é bíblico, né, de sermos tardios no falar, né, nós desempenharmos isso. Então, para mim, tem sido um grande aprendizado viver nesse período aqui e poder ouvir mais, né, para que entenda as expressões, entenda o que as pessoas de fato estão vivendo, o que está acontecendo. E também são pessoas que gostam muito também desse compartilhar também da alimentação. Então, nós temos um café que é muito diferente do Rio de Janeiro. Aqui o café deles é muito rico, né, assim, com uma quantidade de coisas mesmo. Então, eles comem até carne de manhã, então é algo assim, parecendo um almoço mesmo, um pequeno almoço, como se diz em Portugal. Aqui realmente parece que é um almoço. E o almoço é o almoço também, né? E o lanche da tarde, né? Eles não têm muito costume dessa palavra lanche da tarde, né? É realmente novamente essa refeição completa, né? Parecendo uma janta, né? Às 6 horas da tarde. Então, é algo que eles têm assim, muito prazer de estar reunidos também em volta da mesa, conversando, falando sobre o dia, e também por uma cultura também, na questão também a questão de lavoura e tudo mais.
é normal aqui também as pessoas dormirem mais cedo. Então, são pessoas que acordam muito cedo, porque também dormem mais cedo, né? 7 horas, 8 horas da noite, já estão já dormindo. Então, são as peculiaridades assim que a gente já conseguiu pegar nesse período aqui de um ano que estamos aqui em Garanhuns. Legal, legal, interessante isso. A gente estava conversando até um pouco antes, né, a gente começar a entrevista, e você comentava, né, comigo uma outra peculiaridade que o presbiterianismo na região, né, que você ficou muito surpreso sobre o valor, né, que eles dão, né, a lembrança que eles dão do presbiterianismo aí na região. Fala um pouco mais para a gente sobre qual é esse impacto, o que aconteceu para que isso ficasse marcado nos corações deles até hoje. Aqui na região de Garanhuns, né, nós temos alguns legados, né? Um deles é o Instituto Bíblico do Norte, o outro legado é o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Então, nós temos 2 legados que eu digo institucionais, né? Temos outros legados, obviamente, mas são legados de pessoas, né, que vieram de outra região, né, não do país, mas de outro país, americanos, que vieram para cá e plantaram, né, o evangelho, começaram o presbiterianismo aqui nesta região e deixaram, né, como legado essas instituições. Então, o Instituto, né, Bíblico do Norte vai completar esse ano, agora em maio, 75 anos, e o Colégio 15 de Novembro já completou 120 anos. Então, são instituições que servem, né, a Deus, né, servem à sociedade, né, o Instituto Bíblico sendo aí um celeiro, né, de pastores, de missionários, de obreiros, de obreiras, né, estão servindo aí em toda a região do Brasil e até fora do Brasil, também temos pessoas que foram para fora do país. E o Colégio 15 de Novembro, um colégio que é confessional, um colégio hoje com mais de 1.000 alunos, né, então sendo submetidos ao ensino cristão, onde todos os dias, logicamente obedecendo cada turma, né, mas todos os dias é realizado culto, né, ao Senhor. Em todas as programações do colégio são feitas em forma de culto, né? No Natal, por exemplo, no ano passado, ficamos muito felizes, né? Não teve nenhuma menção de Papai Noel na escola, em nenhum momento. Tivemos um culto ao final do ano e pudemos relembrar realmente o nascimento de Jesus Cristo. E pais, alguns que são cristãos, sim, mas outros pais que não são cristãos, mas tendo seus filhos nessa escola que é confessional, estão também sendo submetidos ao Evangelho, e nós vemos isso com muito bons olhos. Isso também é um legado, né, do missionário, né, o pioneiro no Brasil, né, na questão do presbiterianismo, né, que foi Simonton, né, que também fez, né, desta forma, né, com igreja, com escola, com hospitais, né, com institutos também, com seminário também. Então, nós vemos que isso é necessário para que o evangelho também crie raízes, né? E nós vemos aqui na cidade, Daniel, assim, um respeito das pessoas que não são cristãs, um respeito muito grande pelos evangélicos, em especial pelos presbiterianos, muito em consideração pela escola. Uma escola, ela consegue disseminar praticamente em toda a cidade, por conta dos professores, funcionários, alunos, ex-alunos. Então, é uma referência hoje, não só pela questão cristã, mas pela questão acadêmica mesmo, de excelência. Então, nós vemos um zelo muito grande quanto a essa parte. E vemos também que, como é importante, né, nós termos em mente, né, aquelas pessoas que vieram antes de nós. Então, nós, conversando com algumas pessoas aqui, tem um livro, né, contando a história também desse missionário que veio dos Estados Unidos, o Dr. Butler, né, que era pastor também, e era um médico, né, que veio dos Estados Unidos para cá, e a história, né, contada também por esse livro
é muito interessante das perseguições, das lutas que foram para que ele implantasse o evangelho aqui. Não é o que nós vemos hoje, né? Hoje nós conseguimos ir à igreja, conseguimos fazer nossas atividades sem nenhum tipo de perseguição, mas ele enfrentou muitas lutas, né? Muitas difíceis de passar realmente, e a igreja foi plantada e a igreja permanece em pé, e hoje nós, beneficiados, né, por esse grande homem de Deus, nós podemos estar lembrando disso, né, poder estar isso muito vivo na nossa memória. E eu achei interessante que aqui até pessoas que não são cristãs conhecem a história do Dr. Butler. Algumas pessoas mais velhas, né, que a gente já conversou aqui, e quando a gente fala Dr. Butler, as pessoas conhecem. Foi um médico que veio dos Estados Unidos e ele plantou isso, ele plantou aquilo. Eles sabem alguns detalhes, né? Não contando como a gente conta, né, num viés cristão, né? Mas ele sabe algumas coisas que esse homem de Deus deixou aqui como legado. Então, é importante a gente conhecer a nossa história. Acho que às vezes falhamos nisso, né, de querermos fazer algo do zero, né, fazer algo da nossa cabeça, mas temos já coisas que podemos continuar de irmãos que já labutaram antes, que já laboraram antes, né, e daqui para frente agora é comigo. É um revezamento, né, que estamos vivendo, na verdade, né, então não precisamos começar nada do zero, podemos pegar coisas que já foram executadas e continuar ali para que o evangelho continue a ser pregado. E, às vezes, com uma característica que a própria cidade vai ter desses missionários que vieram dos Estados Unidos. E eu acho que, assim, até uma questão mesmo cultural, as igrejas aqui têm essa questão até de obreiros, de missionários apoiando em seus trabalhos. Eu acredito que seja até resultado disso, né, que elas nasceram a partir disso, né, e ouvindo essas histórias e fazendo essas histórias não morrerem, acabam também frutificando nesse ponto, né. Então eu vejo aqui, é muito comum, Daniel, aqui na região, você ter missionários em congregações, missionários em pontos de pregação, missionários na igreja, trabalhando com jovens, com adolescentes, com crianças. Então é muito natural você ter esse tipo de atividade, né, com missionários também localmente dentro da cidade. Então acho que é muito interessante, que também é um legado também desses homens também que vieram antes de nós. Nossa, fico muito feliz em saber da realidade da igreja aí na região que você está, né? A gente, às vezes, como você falou, a gente sai às vezes de algumas regiões e vamos para outras, e a gente tem apenas uma visão daquilo que a mídia nos mostra, né? E quando a gente chega, a gente começa a interagir, a gente começa ali a entrar nesse relacionamento, a gente começa a aprender, a compreender, e ficamos até mesmo impactados com o tamanho do amor de Deus, da graça dele e daquilo que ele tem feito nessas regiões que nós nem imaginamos, né? Que Deus venha abençoar outras regiões, outras igrejas que tenham esse mesmo foco, né? Como você tem visto aí na região, no interior do Pernambuco. Rodrigo, a gente está caminhando já para o fim da nossa entrevista, mas antes de concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que são chamados, vocacionados, estão iniciando, têm sentido esse ardor missionário, ainda não sabe qual é o campo, não sabe aonde que ele vai, como que ele deve ir. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para essa pessoa, para esse membro, para esse cristão que quer cumprir o ID do nosso Senhor Jesus. Daniel, eu acho que, em primeiro lugar, você está orando, né, e buscando realmente em Deus, né. Nós nunca perderemos essas dúvidas, né, sempre teremos algum tipo de dúvida, né. Se você está sem dúvida nenhuma, tem alguma coisa errada, né. Teremos sempre dúvidas, né, é para cá, é para ali, mas ore
olhos, esteja realmente guiando, né? E realmente direcionando esses passos, né? Procure, obviamente, pessoas, né, que já foram, pessoas, né, pastores, missionários, converse com pessoas. Foi um papel, para mim, muito importante ouvir histórias, né, de pessoas que tinham ido, pessoas que tinham já estado no campo ou estando em preparação para o campo, né? Foi uma bênção receber vários missionários na nossa igreja, lá em Volta Redonda, de poder ouvir histórias de chamados de forma diferente. O Senhor chama diferente, o Senhor não chama igual. O Senhor chama uns num ano, no começo, de uma forma trágica, o outro chama no final do ano, de uma forma alegre, né? E o Senhor chama de formas diferentes, formato diferente, com situações também diferentes. Pessoas que estão empregadas muito bem, têm que largar tudo, pessoas sem emprego, pessoas começando um negócio, pessoas ainda em fase de estudo. Então, o Senhor, ele tem um compromisso com o nome dele, com a sua glória. Nós devemos estar obedecendo. Então, procure ouvir pessoas que já foram, pessoas que estão no campo. Acho que é muito importante também, não só para estar animado e ser impulsionado por isso, né, mas também para ver toda a necessidade de preparação, para entender as questões mesmo que serão necessárias quanto todas as etapas, né, durante esse percurso. Procure, obviamente, os seus líderes, né, o pastor, presbíteros da sua igreja, também dividir também isso, também esse chamado de Deus, conversar, compartilhar isso, né, ser direcionado, para que também, nesse período onde você vai estar orando e aguardando do Senhor essa resposta, a igreja também possa estar auxiliando, né, até dando oportunidades para que você esteja desempenhando algumas funções, talvez que você já estivesse fazendo, mas outras para que você também venha não a ser testado, mas a colocar em prática aquilo que na frente você vai estar exercendo de forma plena, né, de forma diária. Então, eu também acho que isso também é importante. E outra parte também que não deixa de ser importante também é a preparação, né, para essa ida, né? Temos institutos, temos seminários, se é uma vocação pastoral, então buscar instituições realmente, né, que tenham reconhecimento, no caso da nossa igreja, né, da igreja presbiteriana, né, em sendo de outra denominação, da sua denominação, né, e que sejam idôneas, né, que sejam instituições que você vá realmente, de fato, aprofundar no conhecimento do Evangelho e que a sua família também, né, esteja o apoiando, se você for casado, né, se não for casado, mas a sua família também esteja o apoiando também. São partes necessárias, né, tanto da igreja quanto da família também, estarem apoiando, mas num pacote geral, a gente está sendo realmente direcionado pelo Senhor para que possamos ser usados por Ele, aonde quer que o Senhor nos enviar e pelo tempo também que Ele nos enviar, porque temos já o Senhor nos leva para lugares, né, e por determinado para que esses dons e talentos e essas características sejam usados ali para a expansão do seu reino. Então, quando a necessidade desses dons e talentos elas se esgotam, né, o Senhor nos direciona para outro local, para um outro tempo, onde também, de novo, né, as nossas características, dons e talentos sejam também usados. Mas eu não acredito que iremos trocar de características, não acredito que iremos ter que deixar os nossos dons e talentos parados, porque onde estamos, o Senhor não os usará. Né? Nós acreditamos que seremos usados completamente por tudo aquilo que o Senhor nos deu. E aí depende agora de nós estarmos sensíveis, né, a saber o tempo também que Deus nos deu nesse local, né, para que usemos de todas as ferramentas que Ele mesmo dotou a cada um de nós. Então, fica aí um abraço aí para todos que estão podendo ver esse vídeo, né, e que estejam também orando pela nossa família, estejam orando pelo nosso ministério, que Deus continue abençoando nessa caminhada,
né, para que o seu nome seja engrandecido e anunciado. Tenho certeza, Rodrigo, que cada informação, cada dica que você deu agora, no final e também ao longo dessa entrevista, tenho certeza que será de grande valor para todas as pessoas que estão nos assistindo e que até mais ao futuro, né, irão encontrar esse vídeo na internet, irão assistir e irão ver o quão que é real e presente todos esses conselhos, independente da quantidade de anos, mas ela sempre será presente e a palavra do Senhor sempre vai estar se renovando a cada manhã e fazendo isso ser presente em nossas vidas. Eu quero agradecer profundamente a disponibilidade do seu tempo, juntamente com a Fabíola e sua família. Que Deus venha abençoá-lo, continuar nessa jornada de capacitação, de prática, e que você venha, a cada dia, você e a Fabíola, venham ser usados nas mãos do nosso Deus para a honra e glória do nome dele. Quero te desejar tudo de bom. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. Amém. Graça e paz.